Nem toda porta que se fecha é maldição. Muitas das vezes é a mão de Deus para te guardar. Aleluia! Aqui podemos observar uma porta. Claro que tem vários materiais. Tem porta de alumínio, de ferro, de madeira. Mas portas na nossa vida do sentido figurado são oportunidades, uma vaga de emprego, amizades que surgem. E é muito difícil viver o tempo das portas fechadas. Mas saiba que até nesses momentos Deus está conosco. Por quê? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, mesmo que seja necessário passar um tempo com as portas fechadas, isso vai nos tratar. Por exemplo, quando a porta se fecha, a gente molda a nossa humildade, sabemos que não somos melhores que as outras pessoas, molda muita coisa para que quando a porta se abra, a gente tenha a humildade de estender a mão para quem precisa de uma porta aberta também. Eu quero te convidar a assistir uma mensagem incrível. Agora reserve o seu tempo. Temos 24 horas, né? Fazemos tantas coisas. Por que não tirar um tempo para um crescimento pessoal na sua vida e da sua família? Vai ser um vídeo um pouquinho longo, 40 minutinhos, só que vale muito a pena, cada segundo pode mudar a sua história. Se não pode assistir agora, guarda o link, assista depois. Sem mais delongas, vamos ver as portas que Deus quer te apresentar durante esse dia. Bora! O mundo pode fechar as portas para você, mas se você estiver debaixo da direção de Deus, onde você chegar, será abençoado e abençoado. Mamãe, e a porta está fechada em nossa vida? E a porta parece que nunca vai se abrir para a nossa história? E eu consigo olhar no olho da criança e dizer: meu filho, o Deus que a gente serve não precisa a porta estar aberta para ele operar. De porta fechada, o milagre vai acontecer. A porta pode parecer fechada por um grande período de tempo, mas esse mesmo Deus é fiel para transformar as suas lágrimas em noites de alegria. Aí fica, mas antigamente era assim, minha vida era melhor, meu emprego era melhor. Meu irmão, porta fechou, amém? Segue à frente, porque Deus tem projetos maiores para você. Sabemos que uma porta se fechar por um desconhecido dói. Uma pessoa que não te conhece tanto fecha as portas para você, dói. Mas a própria família, os íntimos, os conhecidos, quando bate uma porta, pode ter certeza que dói muito mais. Na minha casa o Senhor é bem-vindo. E não simplesmente para eu deixar uma Bíblia aberta no Salmo 23 empoeirada e com a folha amarela. Não, o Senhor é bem-vindo na cozinha, no quarto, na sala, porque eu convido as bênçãos do Senhor para habitar na minha família. Tem portas que já passaram, porque Deus tem outras maiores lá. A ordem foi clara, não olhe para trás. Porque tem coisas que Deus já tirou e a vista é para frente e não para trás. Irmãos, Mateus capítulo 7, versículo 13 nos diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Amém? Os irmãos podem se assentar glorificando esse Deus maravilhoso. Uma porta, ela tem uma funcionalidade muito óbvia. É para você ter acesso ao lado de dentro ou se trancar para o lado de fora. Então uma porta, na Bíblia, ela é vista por várias e várias vezes. Se os irmãos forem ver, Jesus muito falou sobre isso. Por exemplo, entra no teu quarto e deixa a porta aberta? Não, fecha a porta, porque o teu pai que te vê em secreto, é ele que te recompensa. Ou seja, tem coisas que não vai ser de porta aberta para todo mundo ver. Porque Deus não precisa de plateia para operar milagre. Mas no íntimo, mas no secreto, Ele pode fazer um grande milagre em nossa história. Amém? Espero que os irmãos não se incomodem. A gente está filmando ali também. Eu peço a Denison que coloque o celular de lado, na posição horizontal. Na horizontal assim. Que a gente também posta na internet, porque se as pessoas não veem a igreja vai às pessoas. Sabemos que a internet tem avançado grandemente, enquanto muitos usam para um uso mau, existem pessoas que querem propagar o evangelho da cruz, que salva, liberta e leva para o céu. Irmãos, Jesus
foi um dos que mais falou sobre portas. Se a gente for ver em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, Jesus vai dizer: eis que estou às portas e bato. Aquele que entra, eu entrarei. Que abre a porta? Eu entrarei e farei morada, cearei com ele. E Jesus está às portas da humanidade. Mas Jesus é educado, porque o inimigo não pede para destruir famílias. O culto hoje é celebrando em família, é um culto família no altar. O inimigo não pede, ele entra com cachaça, com drogas e destruição. Ele não é educado, ele arromba a porta e destrói muitas famílias. Mas o Jesus que pregamos, ele é sensível e ele precisa de um convite. Jesus, és bem-vindo aqui. Então tudo que está revirado, tudo que não faz sentido, Jesus começa a colocar a casa em ordem e tudo volta para o seu lugar. Porque Jesus é fiel e ele espera o nosso convite para adentrar em nosso coração. Irmãos, ainda nessa mesma Bíblia ele vai falar sobre essa porta, sobre o caminho do céu ser estreito. É verdade que muitos pregam uma porta larga, você pode fazer o que você quiser, basta fazer isso e aquilo e você vai para o céu, mas não é a palavra que Deus nos ensina, porque evangelho continua sendo confronto, o evangelho ainda continua sendo mudança de vida, a cruz ainda tem que ser carregada e assim moraremos no céu de glória. É estreito, irmãos, mas perseverantes chegaremos em um céu de glória. Irmãos, lemos aqui o contexto de Mateus capítulo 7, mas eu queria pedir a Adriana um pouquinho para baixar o fundo musical, que às vezes eu gosto de pregar um pouquinho sem microfone. Mas, irmãos, aqui em Mateus a gente sabe que Jesus está vindo de um contexto do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E sabemos que Jesus continua no capítulo 6 e no capítulo 7. Ele fala, não julgueis para não ser julgados. E aqui no versículo que lemos anteriormente, lido pelo pastor também, que pedi e dar-se-vos-á, batei e no meu coração eu vi muita paz, porque a melhor coisa é a gente ter confirmação daquilo que tem que ser ministrado essa noite para a igreja que aqui está presente. Então essa palavra vai dizer, entre pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e infelizmente muitos são os que entram por ele. Só que Jesus ele vai falando da porta desde o livro de Gênesis. E vocês, eu peço que prestem um pouquinho de atenção, porque eu sou um pregador que eu trago alguns exemplos. Não é que eu estou perdido na Bíblia, que uma hora eu começo a falar de José e termino em Davi e volta para Sansão, não. É porque a forma que Deus colocou no meu coração foi trazer um objeto para que você fixe nele e vermos exemplos dessa mesma porta em outras histórias por toda a Bíblia. Se a gente for ver, uma das primeiras vezes que a palavra porta vai aparecer nesse livro, na Bíblia Sagrada, é na grande arca de Noé. Sabemos que em Gênesis capítulo 6, Deus vai destruir a humanidade, mas antes disso, a Bíblia fala no versículo 6 que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Então a Bíblia fala que Deus constrói, manda as medidas para que Noé, na verdade, venha construir uma arca do Senhor. E o que me chama a atenção é que na porta, melhor dizendo, o que me chama a atenção é que na arca que Deus vai pedir para que Noé venha construir, ele diz, coloca uma janela. Mas o versículo 16 vai dizer, coloca uma porta. E aqui a gente vai ver, irmãos, que é óbvio, porta existe de vários materiais. Tem porta de alumínio, porta de vidro, porta... Depende do material e a finalidade que você quer usar. Portas mais resistentes, porta de madeira. E sabemos que o material que Noé usou para construir a arca do Senhor foi betume e foi madeira. E aqui que está interessante, porque a Bíblia vai falar que Noé prega por um tempo. O livro de Pedro nos fala que ele foi um pregoeiro da fé. E o interessante é que Noé agora, eu consigo imaginar, não diz a Bíblia, mas deixa o pregador sonhar, que diz que Noé, ele começa a convidar as pessoas. Noé faz um grande barco e nesse barco ele coloca uma. O interessante é que quem está da porta para dentro vai ter salvação. Mas essa mesma porta que é a graça estar aberta, a porta que Deus abre, Deus tem poder para fechar. Só que Deus é misericordioso e Ele é amoroso pela sua humanidade. Então antes da porta do grande barco se fechar, as pessoas terão direito a um arrependimento e consertar a casa e chamar a família para estar diante do altar. Eu consigo imaginar
A Bíblia não diz que Noé usou palavras, e muitas das vezes vamos pregar, e se necessário usaremos palavras, porque as maiores pregações são os nossos exemplos. Às vezes não pregamos com palavras, mas sim com atitudes. Eu consigo imaginar Noé batendo o martelo, fazendo um grande barco, o projeto do Senhor, e o povo dizendo, esse Noé deve estar doido, deve estar velho caduca. Noé não estava falando palavras, mas a pregação estava mostrando para o mundo que Deus tem um projeto de salvação. Irmãos, você consegue imaginar Noé, Nicolas? Noé fazendo a arca, colocando uma porta, e ele saindo para convidar o povo, entrai pelas portas, entrai pela arca do Senhor, porque todo aquele que tiver a sua vida no altar de Deus, esse sim se livrará do juízo e da condenação final. Mas eu consigo imaginar o povo dizendo, eu não quero saber negócio de igreja não. Para que evangelho? Esses crentes é quadrado, um querendo ser melhor que o outro. Eu não quero evangelho, eu não quero igreja. Mas repara a posição de Noé. Hoje, se uma pessoa não vai para a igreja, a gente se desanima. Ah, ninguém quer, eu também não quero não. Todo mundo vai para o mundo, eu também vou. Não, você não é piolho para ir pela cabeça dos outros. Você é ungido, ungida de Deus. Consigo imaginar a frustração de Noé dizendo, vamos entrar pela arca do Senhor, mas o povo não querendo nada com Deus. Mas o que me chama a atenção é a postura de Noé em meio a um povo que estava frio de coração. Eu consigo imaginar Noé dizendo e vendo as portas abertas, tu não quer? Com todo respeito, fique aí, mas eu e minha casa entraremos pelas portas da salvação. Salvação é individual, irmão, sabemos disso. Um pai não pega pelo cangote do filho e leva a força, não. Sabemos que é uma decisão intransferível, é uma decisão particular sua para com Deus. Noé prega as portas, mas o povo preferiu as portas largas. Eu consigo imaginar naquele grande barco uma porta estreita, mas era uma porta de salvação. E eu vou avançar na mensagem, a Bíblia fala que o grande juízo vem, porque Deus é amor, é sim, mas Deus também é justiça. E da mesma forma que a graça chegou, um dia essa porta se fechou. A Bíblia fala, e eu consigo imaginar pessoas dizendo, Noé foi o pior evangelista do mundo, porque Noé perdeu o mundo. É verdade, ninguém do mundo se converteu, mas Noé não perdeu a sua família. Aleluia! Em paralelo, podemos ver que Davi ganhou o mundo, conquistou reinos, mas a sua casa estava em pedaços. Ou seja, faça essa reflexão, será que a tua família, o teu foco, os teus sonhos é se concentrar para que a tua casa permaneça de pé? Ainda em visita aqui, eu vi o pastor Cássio pregando sobre a casa fundamentada na rocha ou na areia. Que tragamos a nossa família para estar fundamentada no altar. A nossa família é instrumento do Senhor. Aleluia! Os irmãos estão entendendo a história e percebemos que essa mesma arca que tinha uma porta, ela se... Amém? E agora conseguimos imaginar que é muito pregado que quando a porta se fecha, é uma tristeza, é um vale, é uma luta, mas nunca esqueça isso no teu coração. Nem toda porta que se fecha é maldição. Muitas das vezes é a mão de Deus para te guardar. Aleluia! Está no texto, está no texto. Eu não estou inventando não, está no texto. A Bíblia fala que quem estava de porta fechada sobreviveu, mas a porta aberta pereceu. Se a gente for ver, muitas das vezes o nosso Deus faz assim. Ele opera o milagre de porta fechada. Citamos inicialmente, entra no teu quarto e fecha a porta, porque Deus não precisa de telespectadores para mostrar o tamanho do seu poder. Se a gente for ver no livro de 1 Reis, capítulo 4, vai nos contar a história de uma viúva em que o marido dela morreu e deixou ela com 2 crianças. Preste muita atenção. Chega um profeta por nome Eliseu e diz assim, mulher, entra na tua casa e fecha a porta. Pegue vasilhas emprestadas, porque vai começar a jorrar milagre. O que me chama a atenção é que o milagre vai acontecer, não é de porta aberta. O milagre vai acontecer quando a porta se fechar. Às vezes choramos e contestamos a Deus porque o emprego foi embora, porque não deu certo, porque a porta se fechou. Mas nem toda porta que se fecha é castigo de Deus. Muitas das vezes é o cuidado para não nos perder. Aleluia!
Do que adianta ganhar o mundo inteiro, ter várias portas abertas e perder a sua alma? Louco, essa noite nos pedirão a alma. E o que tens preparado para quem será? A Bíblia e a história avança dizendo que a porta se fechou. E engraçado que a Bíblia contesta e a Bíblia mostra que Noé fechou a porta por dentro. Mas a mesma Bíblia vai dizer que Deus selou ela por fora. Aleluia! Porque porta que homem abre, homem se arrepende, melhora. Porta que homem fecha, o homem volta atrás e diz, não, você pode entrar, eu estou arrependido. Mas eu quero ver homem na terra, o diabo no inferno, para abrir uma porta que Deus fechar, não tem como. Porque muitas das vezes queremos dar um jeitinho brasileiro. E eu acredito que por Noé ter vivido mais de 500 anos, ter uma grande família na região que ele morava, ele constituiu amizades, ele constituiu pessoas da sua confiança. Então eu costumo dizer, e eu posso imaginar, que quando a água começou a subir, o juízo começou a descer, o povo agora queria se apegar com Deus, o povo agora queria entrar dentro da porta, mas a porta estava fechada pela mão do próprio Deus. Se fosse Noé, talvez ele ia avaliar o jeitinho brasileiro. Mas no céu não tem jeitinho brasileiro, não. Eu cantei, eu preguei, eu profetizei. Não, isso vale aqui na terra. Porque para entrar na arca tem que estar em santidade. Noé fecha a porta, mas não bastou. Porque a Bíblia diz que o próprio Deus vai selar ela por fora. E vice-versa, uma porta que Deus abre, não tem diabo no inferno que possa fechar. Porque agindo Deus, quem impedirá? Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o grandão, Ele é quem faz todas as coisas e merece toda a honra, toda a glória e toda a exaltação. Nicolas, a Bíblia vai nos dizer que a porta se fechou. Mas olha que interessante, de porta fechada, mas a família estava salva. De porta fechada, mas quem estava dentro tinha alimento, tinha proteção, tinha cuidado e não faltava o pão de cada dia. Mas muitas das vezes Deus permite que os amigos fechem as portas para nós. Deus permite que a situação diga, não, aqui você não é. Então Deus permite portas se fecharem porque Ele tem muitos maiores para abrir em nossa vida. Aleluia! Eu vou terminar o leque que entramos sobre a viúva, em 2 Reis capítulo 4. A Bíblia vai dizer que o profeta Eliseu mandou as portas ficarem fechadas, mas de porta fechada o azeite e o milagre vai acontecer. É muito bonito porque a mesma Bíblia vai dizer que ela tinha 2 crianças, ela tinha 2 filhos, e eu consigo imaginar ela pegando as vasilhas, e as crianças dizendo, mas mamãe, e a porta está fechada em nossa vida. E a porta parece que nunca vai se abrir para a nossa história. E eu consigo olhar no olho da criança e dizer, meu filho, o Deus que a gente serve, não precisa a porta estar aberta para Ele operar. De porta fechada, o milagre vai acontecer. E aconteceu. Porque Deus é fiel. E Ele é misericordioso. Que a gente possa aproveitar as portas que Deus coloca na nossa vida. Porque é verdade que para destruir uma família e um casamento, o diabo vai colocar muitas portas que aos teus olhos parecem boas. Mas o final é morte. Ou seja, as portas, as oportunidades que temos que adentrar em nossa vida não é o que os nossos olhos mostram. Porque é verdade que o inimigo, nesse contexto, vai colocar uma porta de ouro. Vai colocar uma porta de prata, vai colocar portas que aos teus olhos é de Deus. Mas não, temos que estar entendendo quem está dentro das portas que você entra. Meu Deus! Eu costumo pregar, irmãos, em muitos interiores bem simples, Adriano. E nesses interiores eu já fui em igrejinha, pastor, que a porta era tão simples, sabe aquela porta de igreja que os cupim estão maltratando elas? Aquelas portinhas de madeira, aquelas portinhas que não tem beleza. Mas quem está dentro da porta é o Deus. Eu sinto de Deus isso aqui, irmãos.
O inimigo está preparando muitas portas para destruir famílias. Mas depois dessa palavra você vai entender. Não é a beleza da oportunidade que me apareceu. Mas é se eu sinto paz e Deus está no negócio. Então eu entrarei, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas você, a sua casa, a sua família não será atingida. Deus é fiel. Aleluia! Tu és fiel. Irmãos, eu preciso avançar na mensagem e a gente começa a entender, irmãos. Eu falei para os irmãos que eu não ia estar perdido, é porque a forma com que Deus ministra ao meu coração é através desses objetos. Nessa noite, estamos falando sobre portas. Nem toda porta que vem na nossa vida é uma benção. É melhor estar de porta fechada e Deus cuidando da sua família com a porta fechada do que muitas portas abertas que é larga e o final é perdição. Que os irmãos possam refletir essa noite. E ainda nesse contexto, irmãos, e eu peço graça a Deus para que eu consiga ministrar essa palavra, porque há um temor muito grande pela sensibilidade do Espírito Santo. Irmãos, em Gênesis 19, os irmãos entenderam, né? Noé estava de porta fechada e por mais de um ano. A gente acha que foi só 40 dias de porta fechada e aí que está o mistério. Na vida do meu irmão a porta se abriu com uma semana. Por que Deus não fez na minha em 2 semanas? Porque não é você que tem o relógio na mão e o controle do tempo. Deus tem que nos dar graça e Ele nos dá para a gente suportar a felicidade do outro. Se a porta se abriu, Ele é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Nicolas, se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, irmãos, Ele continua sendo Deus. E Noé passa um tempo de porta fechada, mas por cerca de mais de um ano após, a porta se abriu. Porque não se desespere, irmãos, a Bíblia nos garante que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A porta pode parecer fechada por um grande período de tempo, mas esse mesmo Deus é fiel para transformar as suas lágrimas em noites de alegria. Bendita o teu nome, Jesus. A porta se abre, Noé desce com a sua família a salvos e ele começa a constituir uma nova geração. Sabemos, e eu estou correndo para ganhar tempo, que eu quero trazer 3 exemplos aqui no livro de Gênesis sobre portas. Estamos falando sobre portas e a primeira porta foi vista ali na grande barca de Noé. Seguindo a história, irmãos, em Gênesis capítulo 19, vai nos contar uma história que eu sei que aqui é uma igreja que tem escola dominical e conhece todo o contexto. Isso ajuda muito o pregador, para não estar repetindo e contando todo o contexto. Sabemos que Ló ele foi sobrinho de Abraão e Ló escolhe ir pelas campinas. É verdade que nesse contexto tem portas, tem campinas que são verdejantes e bonitas aos teus olhos. Mas será que Deus está lá? Porque o bonito se tornou em Sodoma e Gomorra. O belo se transformou em feio. Porque não é as portas que me aparecem na minha vida. É se Deus está dentro delas para cuidar da minha família. Aleluia! Nesse contexto, Ló e Abraão eles se separam porque os seus pastores estavam em conflito. E assim acontece de Ló em Sodoma e Gomorra ser poupado ao ser enviado 2 anjos para salvar aquela nação. O contexto é difícil, mas vocês vão entender que Ló convida os anjos do Senhor para habitar dentro das portas da casa dele. Aleluia! Na minha casa o Senhor é bem-vindo. E não simplesmente para eu deixar uma Bíblia aberta no Salmo 23 empoeirada e com a folha amarela. Não, o Senhor é bem-vindo na cozinha, no quarto, na sala, porque eu convido as bênçãos do Senhor para habitar na minha família. Está aqui na Bíblia, Ló, Gênesis 19. E a Bíblia vai contar que a cidade de Sodoma e Gomorra era tão perversa, os homens eram tão ruins, que eles tentaram derrubar a porta para fazer mal à família de Ló. Só que olha a atitude linda de um pai de família. Ló não espera nem as atitudes dos anjos, nem da esposa, nem das filhas. Ele entende que ele foi instituído cabeça do lar e ele precisa tomar uma postura mediante as ameaças que querem entrar da porta da sua casa para dentro. Eu vou desenhar o inimigo, os inimigos querem adentrar dentro da porta da casa de Ló, mas antes dele conseguir, a Bíblia vai dizer, quase que rompendo a porta, Ló se posiciona atrás da porta da casa dele. E eu consigo imaginar, não,
Ideologia de gênero não entra não dentro da minha casa. Você pode escolher quem você quer, se vai ser menina, vai ser menino, não. Dentro da porta da minha casa, quem manda é o Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que Ló segurou até onde deu. Porque Deus sabe que você não tem o controle de tudo. Você priva os seus filhos de muitas coisas, mas vem a escola e ensina. Você priva para que nada entre nas portas da tua casa, aí vem a internet e ensina tudo ao contrário. Deus sabe a tua limitação como mãe, como pai, como... Deus sabe as suas limitações. E a Bíblia vai dizer que Ló se posiciona na frente da porta da casa dele, dizendo: no que depender de mim, diabo não entra aqui dentro não. No que depender de mim, eu dou a minha vida, mas a minha família eu vou brigar até o fim. Mas essa mesma Bíblia diz, irmãos, que o inimigo era tão feroz e agressivo, e a Bíblia diz que quase que todos, melhor dizendo, todos daquela cidade, do ancião ao mais moço, tentaram adentrar para fazer mal à família de Ló. E a Bíblia diz que Ló, com o máximo de suas forças, segurou a porta. E quando a porta estava quase rompendo, Deus sabe a nossa limitação. Que você possa ir até o finalzinho das suas forças. Porque quando as tuas forças se esgotarem, diz a Bíblia, os anjos do Senhor entraram em cena. Logo, agora não é mais com mamãe não. Agora não é mais com papai não. Agora os anjos do Senhor pelejarão a tua causa. Mas diabo, mais inferno não adentrarão pelas portas da tua família. Os anjos tomam a frente do combate. A Bíblia diz que os inimigos ficam cegos, porque Deus cegam aqueles que tentam pelejar contra a família de Deus. É verdade que Ló agora é convidado para sair da cidade chamada Sodoma. É convidado para ir, ele quer levar, claro, a sua família constituída das suas 2 filhas e a sua esposa. Parecido com o contexto de Noé, eu estou correndo na mensagem, a Bíblia diz que Ló vai convidar os seus genros, que era quem? Os futuros esposos das suas 2 filhas. Só que eles ficaram zombando da palavra de Deus. Eles ficaram, imagino eu, né? Que nada, salvação, fogo, destruição, eu vou viver na vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, mal sabendo eles que o mesmo Deus que perdoa, que salva, é o mesmo Deus que tem poder para trazer juízo na terra. Não quiseram nada, parecido com Noé. Ninguém quis arca. Repare se Noé ficou postando no Facebook, me sentindo triste, me sentindo abandonado, me sentindo sozinho. Noé não usava outro meio senão a presença de Deus para debulhar as suas frustrações e choros. Ló convida os seus genros e eles não querem ir. Repare se Ló ficou em luto. Ninguém quer ir, ninguém quer se salvar, eu também não quero não. Ninguém quer a igreja, o povo quer carnaval, eu também não quero não. Não, Ló tomou a postura, não quer, com todo o respeito, fica aí, mas eu e minha casa. Aleluia! Bendito Deus! Irmãos, nesse contexto, em que Ló vai sair da sua própria casa, preste muita atenção. Se Ló tinha uma casa, a casa tinha uma porta, sim ou não? Na casa de Ló, tinha uma porta, sim ou não? Então pense comigo, Ló pega as suas 2 filhas e a sua esposa, eu consigo imaginar, Ló conviveu, criou as filhas naquele ambiente, Ló fez as suas refeições após o trabalho naquele ambiente, querendo ou não, você se apega ao lugar em que você foi criado, tem o seu jeito, tem a sua forma, é a sua casa, as flores estão posicionadas no local que você sempre sabe. Então Ló e a esposa, consequentemente, se apegaram àquele lugar. Só que a ordem do Senhor, eu consigo imaginar, tem portas que já passaram, porque Deus tem outras maiores lá. A ordem foi clara, não olhe para trás, porque tem coisas que Deus já tirou, e a vista é para frente e não para trás. Você consegue imaginar a família de Ló pegando, fechando a porta? Sabe aquela porta que Deus já fechou na sua vida? Para um jovem, um relacionamento que não era saudável, um contato que te afastava da igreja. Então você tem que seguir em frente, quebrar o chip para trás nunca mais, porque Deus tem coisas maiores na sua vida. Aleluia! Só que perceba que às vezes saímos das portas,
mas as portas não saem de nós. O povo do Egito saiu do Egito, mas o Egito não saía deles. Ei! Os anjos foram claros. Ei, não olhe para trás. Aí fica, mas antigamente era assim. Minha vida era melhor, meu emprego era melhor. Meu irmão, porta fechou. Amém. Segue à frente, porque Deus tem projetos maiores para você. Simples. Simples. Mas a esposa de Ló teve dificuldade de entender isso. A Bíblia vai falar que ele saindo, ela olhou para trás. Eu consigo imaginar que ela viu até a porta da casa dela. E que em vez de avançar com a ordem do Senhor, olha para trás, fica parado no tempo. Mas o Espírito Santo está ministrando aos nossos corações. Deus colocou portas que aos teus olhos podem até não ser mais bonitas, maiores, mais belas, mas se foi ordem do Senhor, então obedece, porque o Deus é fiel para estar contigo até o final da tua história. Irmãos, eu concluí esse contexto e eu preciso entrar no último contexto para a gente finalizar essa noite. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Amém. Tinha porta na Arca de Noé, sim ou não? Sim. Tinha porta na casa de Ló, sim ou não? Sim. E aprendemos lições valiosas para a nossa vida. Primeiro, esteja dentro das portas do Senhor, das portas da igreja. Pode ser simples, pode ser humilde, e melhor ainda que seja assim. E o importante é o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estarem dentro das portas. E será uma escolha sábia, uma escolha do céu, diga amém. Essa segunda porta, entendemos que tem portas que se fecharam e foi livramento de Deus, porque coisas maiores estão por vir. E se você crê assim, diga um amém para incomodar todo o inferno. Irmãos, prometo que esse vai ser o último contexto ainda no livro de Gênesis. Quem sabe uma outra oportunidade nós traz o livro de Êxodo, Deuteronômio, e assim vai indo, né? Porque Deus é fiel. Ainda no livro de Êxodo, irmãos, começamos a entender em Gênesis capítulo 6, Noé. Gênesis capítulo 19, a história de Ló. E Gênesis 37, começa com Jó. Como é o nome dele? Que está no livro de Gênesis, um jovem que foi vendido pelos seus irmãos. Como é o nome dele? Poxa, e teve porta na vida de José? Se teve, dobre sua atenção. Sabemos que uma porta se fechar por um desconhecido dói. Uma pessoa que não te conhece tanto fecha as portas para você, dói. Mas a própria família, os íntimos, os conhecidos, quando bate uma porta, pode ter certeza que dói muito mais. E quem experimentou essa porta na cara, essa porta fechada, foi José, da própria família, dos próprios irmãos. Eu consigo imaginar o simples José, humilde, imaturo, com apenas 17 anos, querendo brincar com seus lindos irmãos. E eu consigo imaginar os irmãos dizendo, aqui tu não é bem-vindo, aqui tu não tem lugar, aqui só tem porta fechada para você, José. Mas algo dizia a José, eu consigo imaginar que José não perdia a esperança, porque ele sabia que portas maiores Deus tinha na vida dele. José não ficava contestando a Deus, Deus, minha família não me ama, Deus, ninguém gosta de mim, Deus, eu sou o coitadinho. Não, José continuava sonhando, porque enquanto as pessoas fecham as portas, deita no teu travesseiro e vai dormir, e Deus vai te dar sonhos, sonhos grandes, e quem fechou as portas para você, um dia vai bater na tua casa e dizer, eu preciso de comida, porque lá na minha terra, as vacas magras chegaram. Mas eu não vou ser tão rápido na história de José. Eu sei que a igreja conhece e sabemos que há um tempo para todas as coisas. A primeira porta que se fecha na vida de José é a porta da própria família. Sabemos que José é jogado num poço, é vendido para o Egito. E no Egito, ele entra na casa de Potifar. Porque Deus não depende do lugar para te prosperar. Se você está na casa de papai, lá vai ser uma bênção. Mas se está numa terra estranha, terra do Egito, escravo de Potifar, mesmo assim as portas de Potifar prosperaram, porque Deus acompanhava o jovem José. O mundo pode fechar as portas para você, mas se você estiver debaixo da direção de Deus, onde você chegar, será abençoado e abençoado. Eu estou correndo na história, eu prometo. José é acusado indignamente.
Ele está na casa de Potifar e a casa de Potifar começa a prosperar as portas. Só que José é acusado de algo que ele não fez. José é acusado de adulterar com essa esposa de Potifar. Então, se a porta estava fechada, se fechou mais ainda. Por quê? Porque José é lançado em uma prisão. Se a porta era de madeira, na casa do pai dele, a porta era dourada, na casa de Potifar, agora a porta vai ser de ferro, a cela de uma prisão. Mas não importa qual a porta que você vive na sua vida. Importa que Deus está nas suas dores, nas suas lágrimas. E o mundo vai ter que ver a porta que se fechou, Deus abrir para a glória do nome dele. Irmãos, eu estou querendo concluir. Sabe o que mais dói? Olhe muito para cá. O que mais dói é você estar na prisão. É você estar precisando de uma porta aberta. Você está precisando do milagre. Seja um emprego financeiro, uma palavra, um louvor, é você que precisa do milagre. Afinal, injustamente, você está numa posição que tramaram contra a sua vida. Esse é José. Mas José lá embaixo, a Bíblia diz que ele tem contato com dois homens, dois sonhadores. Um é copeiro e outro é padeiro. E eles contam os sonhos. Olha, eu sonhei assim, 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 assim. Você sabe o que é você precisar de um abraço e Deus usar a sua vida para abraçar alguém? Você sabe o que é você precisar de uma palavra e Deus usar a sua vida para aconselhar alguém? Você sabe o que é você precisar de uma porta e Deus usar a sua vida para abrir porta na vida de quem precisa. Meu Deus do céu. José, irmãos, eu não estou inventando nada na minha cabeça não. José está na cadeia, ele está precisando de porta aberta. Só que quem está lá embaixo também está precisando. José não vai fazer biquinho, não, eu só vou fazer a obra de Deus se Deus abençoar a minha vida primeiro. Eu só vou fazer a obra de Deus, eu só vou revelar sonho, eu só vou dar uma palavra se primeiro a porta se abrir. Não, você não espera a porta se abrir para fazer a obra. Você faz a obra. Esperamos receber para depois dar. Aí chega o evangelho e diz, faça mesmo precisando. Abrace, mesmo precisando de um. Esse é José. O mundo fechou as portas para José, mas o céu estava aberto. E a Bíblia vai dizer que Deus deu sabedoria a José para abrir portas na vida de quem precisa. Consigo imaginar os copeiros e os padeiros dizendo, eu não sei o que eu faço, eu não tenho estrutura, a porta vai se fechar, eu estava no Egito, agora eu não estou mais. Consiga imaginar a vida de quem não tem Deus, é um desespero total. Mas eu consigo imaginar José na porta da sua cela, assobiando tranquilo e dizendo, fica tranquilo, Deus está providenciando algo melhor. Eu consigo imaginar José dormindo, José adorando, José louvando, porque eu não preciso da porta abrir para eu adorar, mas mesmo de porta fechada, mesmo nada fazendo sentido, eu vou gritar igual a Jó, Deus me deu e Deus tomou, mas bendito seja o nome do Senhor Jesus. Antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora eu sei o Deus que eu tenho crido. Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser frustrados, impedidos. Esse é o seu Deus, irmãos. Eu estou correndo para terminar a mensagem. Os copeiros e padeiros estão com a porta fechada. José está precisando que a porta da prisão se abra para ele, porque ele está lá injustamente. Mas Deus vai usar a vida dele e vai dizer, copeiro, padeiro, o teu sonho foi assim, daqui a 3 dias você vai voltar e você vai ser enforcado. Já você, copeiro, vai voltar para o palácio, a porta vai se abrir e Deus vai honrar a sua vida. Só que o que José pediu não foi nada demais não, irmãos. Eu vou repetir para você não perder essa parte. Pode ser uma grande resposta para a sua vida. O que José pediu, a pessoa que ele ajudou, não foi nada demais. José pediu àquele que ia ser porta aberta. José pediu para aquele que ia ter uma porta aberta em 3 dias só o seguinte: ô copeiro, quando a porta se abrir na sua vida, lembre de mim. Dói? Deus vai abençoar a sua vida de uma forma grande.
Mas lembre de mim. Fale de mim para o homem lá em cima. Joga uma corda para eu que estou caído. Lembre de mim. A porta se abriu, porque Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E os dois tiveram portas abertas na vida dele. Só que a mesma Bíblia vai dizer que passou uma semana e o homem esqueceu. Passou 2 semanas e o homem esqueceu. 1 ano e a porta não se abriu. Era José precisando de porta aberta, mas sendo usado para abrir porta na vida de outras pessoas. Dói, mas isso é evangelho. Faça o bem sem esperar nada em troca. E não espere fazer sentido para adorar. Continue adorando, clamando, se rastejando, porque um dia você vai poder bater no peito e dizer: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser impedido. Pastor, estou correndo para terminar. Sabemos que passa 2 anos e José é esquecido. Tem até uma música que diz: Davi estava esquecido, lançaram ele, estava esquecido, o carpinteiro estava esquecido. Mas Deus não esquece dos filhos seus. É verdade que porta que um prefeito abre só dura 4 anos. Por quê? Porque é porta de homem. Mas porta destinada pelo céu, espere, porque vai ser boa, perfeita e agradável à vontade de Deus. E não vai ter mandinga, não vai ter feitiço, não vai ter nome na boca do sapo, nem galinha preta que possa fechar a porta que Deus abrir na sua história. Mas mediante a isso, seja feliz com a felicidade do seu irmão. Abra a porta, mesmo precisando de uma aberta na sua história. Irmãos, eu vou concluir a história e sabemos que Deus incomodou os grandes para lembrar dos pequenininhos. O homem esqueceu de José lá embaixo. Mas Deus vai incomodar Faraó e o homem começa a se virar na cama e eu sonhei com 7 vacas magras e 7 vacas gordas e eu não consigo interpretar. Deus incomodou os grandes para abrir a porta para os pequenininhos. Irmãos, e eu entendo, porque o copeiro e o padeiro não foram instrumentos para falar bem de José. Não, o homem é bom, pode chamar José. Sabe por quê? Porque quando o homem levanta, o homem quer o crédito. Só está em cima porque eu estendi a mão. Só é governador do Egito por causa de mim. Deus não queria, não. A glória não ia ser do homem. A glória da porta aberta ia ser a mão de Deus que ia abrir. Porque se alguém te dá um emprego, vai olhar para você, comprou uma motinha, né, irmão? Mas, né? Meio que pedindo 200 do salário, porque eu te ajudei. O homem quer o crédito. E é por isso que Deus não permitiu certas pessoas abrirem portas para você. Meu Deus. Dói entender isso, mas é Bíblia. O homem quer o crédito. Ainda hoje à tarde eu lendo, Abraão não permitiu que o rei ali de Sodoma desse todos os cidadãos e a terra, porque ele disse: não, senão você vai dizer, eu enriqueci Abraão. Porque Abraão sabia que o dono do ouro, o dono da prata, vale mais do que a palavra de qualquer homem. Irmãos, a história continua. E eu prometo que quero concluir. Faraó tem um sonho e quem tinha formatura, quem era inteligente, quem tinha dinheiro, ninguém conseguia ajudar o homem. Mas o esquecido, aí chega o copeiro no tempo de Deus e diz: eu conheço um coitado lá, eu conheço um qualquer, eu conheço um simplesinho, ele é da roça, ele fala a voz me sei, ele fala simples, diz eu nem uma Bíblia, mas eu consigo imaginar que José foi chamado. Irmãos, nesse dia é muito lindo. O dia que a porta vai se abrir na sua vida, você está bem com todo mundo. Você quer dar a paz do Senhor, botar os irmãos para o colo e dizer: ô irmão, você está bem com a vida. Mas a vida e a igreja é lugar de pessoas diferentes. E vai ter um dia que a porta vai se abrir na sua vida. O carro vai estar na porta, a família vai estar formada, mas você vai ter pessoas ao seu lado que está vivendo o vale da porta fechada. Então temos que saber respeitar. Se o irmão passou por você e não deu a paz do Senhor, talvez ele esteja com um filho doente em casa. Talvez a porta está com muita luta para se abrir. Então, o dia que a porta se abriu para José, eu imagino que foi um dia lindo. José colocou a sua roupa, estava sorridente para todos. E o governador do Egito, melhor dizendo, Faraó, chama José lá em cima. E ele começa dizendo: eu sonhei assim, assim, assim. Os irmãos conhecem a história e eu estou correndo. E José vai dizer: olha, serão 7 anos de porta aberta. Mas vai ter um dia
que o próprio Deus vai fechar. Ai, José, porque a porta fechada te torna humilde. Eu nunca vi um pregador crescendo da noite pro dia, não tem como. Mas com a porta fechada, sem agenda, e você chorando, e você orando, e você dizendo Deus. Porque quando Deus te levantar, você vai entender que a glória não é tua, a glória não é de homem, a glória é de Deus. Olha a humildade do homem. Olha a humildade de José. Faraó, prepares um homem dentre tantos que você tem, para que venha administrar todo o Egito. José não chegou a dizer, não, eu sou capacitado, eu sou o cara, eu tenho um diploma, eu sei cantar, eu sei louvar, eu quero um cargo, eu quero tocar, eu sou baterista. Não, José não se oferece, ele dá a solução, mesmo sem esperar nada em troca. Os irmãos conhecem da história e sabem que Faraó vai dizer, será você. A porta vai se abrir e ninguém abaixo de mim vai ter poder para fechá-la. A história continua, José administra com muita bondade, com muita sabedoria, e a Bíblia fala, os irmãos estão comigo, que os irmãos dele que fecharam as portas para José, agora está vivendo um tempo de vaca magra e de porta fechada. Eu vi uma pregação recente, e eu estou correndo para terminar, que as vacas, uma simbologia, claro que a Bíblia não vai dizer isso, mas você consegue imaginar, Adriano, as vacas saindo do Egito, e elas indo para o... Qual era a terra, pastor, que o pai de José morava? Canaã. Você consegue imaginar? As vacas gordas chegaram. José plantou e estocou tudo em celeiros. Só que as vacas magras chegaram também. E agora você consegue imaginar, e as crianças também vão entender, você consegue imaginar, e os irmãos não manguem de mim não, que às vezes eu sou brincalhão assim na mensagem, mas tipo, você consegue imaginar as vaquinhas indo para lá, para a terra de Canaã? E alguém pergunta, ô vacas, vocês estão indo para onde? E ela responde, pregador, eu estou indo para a terra de quem gosta de vender sonhador. Ô vaca magra, vocês estão indo para onde? Eu estou indo fechar as portas naquele que vender um projeto de Deus. A Bíblia fala que a gente planta, a gente colhe. E concluindo a história, o tempo de porta fechada chegou para quem vendeu José. E o interessante é que os irmãos de José, correndo na história, chegam até o governador do Egito e pedem para comprar comida. Olha que lindo. O que o mundo prega aí fora é que você tem que pagar o mal com o mal. O que o mundo e até algumas músicas pregam é: vão me ver no palco e você na plateia. Vão me ver por cima e você por baixo. Isso é mundo, irmãos. Isso é carne. Porque o meu Deus manda estender a mão para o necessitado. O Deus que a gente prega diz que mesmo que te fizeram mal, chegou a hora de abrir porta na vida de quem te fechou uma. Chega os irmãos de José com porta fechada. E aqui você vai pegar o trunfo da mensagem, Rogério. Deus nunca vai abrir uma porta na sua vida para você. A porta não é sua. A porta é para que quando se abra, outras pessoas sejam abençoadas através da sua vida. Sabe aquele irmão que lutou para você nunca comprar um carro? Aquele irmão que desejava a sua queda? Sabe aquele irmão? Pois, quando você tiver o seu carro, a primeira coisa que o Espírito Santo vai te incomodar é quando você vê o invejoso no sol quente com as compras da feira, você vai parar, abrir a porta que Deus abriu para você do seu carro, dar boa tarde e perguntar: meu irmão, sinta-se à vontade. Deixa eu pegar essas sacolas que eu acho que está pesada. O mundo não prega isso não. O mundo diz que é para você passar com o seu carro, lá na frente fura o pneu. O mundo prega que é para você pagar com mal as portas que te fecharam. Mas essa mensagem está sendo concluída aí dizendo: olhe, quando Deus abrir algo na sua vida, chegou a hora de estender a mão para o faminto. Meus irmãos, me venderam, não merece, mas o Deus que me tornou humilde vai me fazer estender a mão e dizer: meus irmãos, aqui tem comida para vocês. Meus irmãos, aqui tem mesa, pode se assentar, porque Deus não abriu a porta para mim, abriu a porta para que eu fosse instrumento para abençoar outras vidas. Amém? Amém. Bendito Deus. Irmãos, eu peço desculpa pelo horário. Quero agradecer essa oportunidade. Quem entendeu a mensagem, diga amém. Amém. Porta de Noé, porta de Ló e porta de José. Finalizando dizendo que Jesus diz: entre pela porta estreita. Pode parecer que não tem saída, mas Jesus estará lá e Ele tem poder para fechá-la. Uma porta, fechei a Bíblia, pastor. Às vezes o pastor quer puxar meu tênis, você está pregando muito tempo. Não.
Um minuto, irmão, só para agradecer mesmo. Peço oração pela igreja, que Deus continue abençoando os irmãos. Mas tem uma coisa que eu não posso levar para casa. É que toda porta precisa de manutenção, sim ou não? Você compra uma porta, ela está linda, nova. Mas com o tempo começa um rangido, começa um ferrugem. E se você não dá manutenção na porta que Deus abriu na sua vida, vai enferrujar e vai cair. E isso aqui é para alguém. Tem muitas pessoas aqui que já receberam grandes portas, mas assim como os 10 leprosos, esqueceram de voltar para agradecer. Tem muitas pessoas que, se Deus abre uma porta hoje, amanhã está no mundo. É por isso que é melhor estar de porta fechada e no céu com a sua salvação, do que de portas abertas Deus perder a sua alma. Irmãos, assim como uma porta presa de manutenção sempre vinha nos cultos, quinta, quarta, eu não sei os cultos, mas sempre terça, quinta e domingo, porque cada dia que você lubrifica aquilo que Deus confiou na sua mão, pode ter certeza que você será um canal de bênção na vida de quem precisa. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Deus é fiel. Seja Deus. E eu quero